Prontinho. Bom, gente, então, vamos lá iniciar um pouco, falar um pouco sobre esses filósofos, né? Vocês vão ver que eu nunca fiz um slide tão curto na minha vida como eu fiz hoje. Que o slide praticamente tem quatro slides só. Um para Voltaire, outro para Hobbes, um de início e um no final, somente. Então, é uma aula realmente mais rápida, certo? É uma aula que a gente vai ter como discutir questões, se vocês preferirem, se vocês quiserem, né? Então é isso, vamos começar. O primeiro que a gente vai falar hoje é Voltaire. Voltaire, a gente pode falar dele dentre vários pensamentos. A gente pode falar de Voltaire voltado para política, religião, economia e sociedade. Então, vamos começar a falar um pouco sobre Voltaire e sua visão política. Bem, a visão política de Voltaire, alguns até questionavam a sua forma de ver política, né? Porque Voltaire, ele critica muito o modelo de democracia. Ele critica muito o modelo de democracia, porque tanto de democracia quanto de república, né? Até porque ele acreditava que, tipo, o povo não está pronto para assumir o poder. O povo não estaria pronto para ser representante de alguém no poder ou para fazer uma participação direta. O povo não estava pronto para assumir o poder. Então, ele fazia uma crítica muito dura, tanto à república quanto à democracia, porque ele dizia que não, o povo não está pronto, parem disso. Tipo assim, ó, fica no teu canto quieto, porque tu não sabe de nada. Era mais ou menos essa a visão de Voltaire quando falava de democracia e quando falava de república. Outro estilo de governo que ele criticou muito também foi a oligarquia, porque ele acreditava que era tipo assim, a oligarquia não funciona porque se eu estou no poder, eu vou me favorecer e favorecer os meus. Então, essa história de que é, a oligarquia seria um governo bom para todo mundo é mentira, porque quem está no poder vai favorecer somente ele. A gente conseguiu ver isso na oligarquia brasileira, né? A gente consegue observar isso na oligarquia brasileira, onde você vai ter, no regime oligárquico, São Paulo e Minas dominando totalmente. E no momento em que o próprio poder se derruba, né? E no momento em que São Paulo não passou a tocha para Minas, Minas se revoltou e quis deter São Paulo, né? Então, assim, o regime da oligarquia praticamente só acabou, em tese a gente pode pensar isso, porque São Paulo meio que traiu Minas, né? Se isso não tivesse acontecido, sabe lá Deus quando, tempo que ia levar para acabar. Então, ele também criticava. E aí você vai dizer, pô, o cara critica a porra toda, o que é que ele apoia? Ele apoia uma monarquia absolutista e esclarecida. O que é uma monarquia absolutista? Monarquia onde eu vou estar centralizando o poder na mão de uma só pessoa. Ou seja, o rei é quem vai mandar em tudo. Porém, é um rei, como a gente costuma chamar, um déspota esclarecido. É um rei, é um monarca absoluto, só que ele é esclarecido. Ele tem visões modernas, ele tem visões iluministas, né? A gente traz muito essa questão. Então, para Voltaire, o modelo político perfeito é um rei para eu centralizar o poder, porque quando eu centralizo o poder, as coisas começam a dar certo, porque só tem uma pessoa mandando. Por quê? Porque ele é um monarca absoluto, então a palavra dele aqui conta, ele está acima de tudo, mas ele é esclarecido. Ele tem noção das vontades do povo, eles têm noção das liberdades do povo, né? Então, assim, ele, por ser um monarca absoluto, ele vai ter um melhor controle do povo em si, só que ao mesmo tempo ele não vai fazer nada que vá afetar muito aquele povo, justamente por causa
que ele é esclarecido. Então, para ele, uma monarquia absolutista esclarecida seria o modelo ideal, perfeito, todos nós amamos, e é assim que nós devemos viver e tal. Então, a gente pode considerar ele um monarquista, só que ele não defende uma monarquia absolutista, ele defende a formação de um déspota esclarecido, que é um monarca absoluto, claro, mas que tem visões iluministas, que tem ideias iluministas. Alguma coisa que vocês leram, alguma coisa que está diferente? Se forem, vão mandando aí no chat, beleza? Bom, e aí a gente chega no segundo ponto do ceticismo de Voltaire, e aí a gente vai entender um pouco por que ele é chamado de filósofo cético. Voltaire, ele não desconfia Voltaire, ele não desconfia de Deus, melhor dizendo. Ele não diz assim, não, Deus não existe. Voltaire, a gente pode classificar ele sendo, ele acreditava em Deus, ele acredita em Deus, só que ele é anti o clero, ele odeia o clero da Igreja Católica, e ele acredita que Deus é assim, tipo, Deus existe, beleza, ele criou tudo. Precisava-se de alguém para criar tudo. E este ser foi Deus. Porém, ele não interfere. Ele somente criou, deixou lá, pô. Tipo assim, se virem, lá, meus irmãos, né? Criei e deixa a bagaceira tomar de conta. Então, a visão de Voltaire, quando a gente fala sobre religião, é essa. Voltaire, ele era cético do ponto de vista religioso. E aí a gente precisa diferenciar, né? Eu não sei se vocês conhecem um termozinho chamado agnóstico. Agnóstico é justamente aquela pessoa que crê em Deus, mas que não segue nenhuma religião. Então a gente pode meio que classificar Voltaire no meio desses agnósticos, né? Porque assim, ele acredita na existência de Deus, Deus para ele existe, Deus para ele criou o mundo, mas a religião ela é feita pelos homens, né? E aí entra no impasse. Deus é perfeito e Deus criou tudo que é perfeito, mas quem criou a religião foi o homem e o homem é imperfeito. E por causa disso, a religião também vai ser imperfeita. Então, para ele, não tinha religião que desse conta de fornecer a verdade de Deus. E não dava conta para fornecer a vontade de Deus, justamente porque Deus é soberano e perfeito. E a religião é executada por homens de maneira imperfeita. Certo? Então, ele critica a religião, ele vai ser um crítico fervoroso da Igreja Católica. Ele vai ser anticlerical mesmo. Não é que ele, não, ele vai ser anticlerical. Não gosto de religião. Religião, aí é tudo uns troços que vieram só para desgraçar com tudo. Religião comigo não rola. E ele também defende um Estado laico. Né? Que o que é o Estado laico? É a separação entre Estado e religião. Né? A gente, não, tal país é católico, tal país é protestante, tal país é muçulmano, né? O que é um governo laico, né? Em tese seria, por exemplo, o Brasil. O Brasil era para ser um país laico, mas aí é bem assim, bem era para ser, né? A gente sabe que isso não acontece. Um exemplo que não é um governo laico e que todo mundo sabe que não é laico é, por exemplo, lá o Irã. O Irã não é um governo laico. Nunca foi, né? Até porque o chefe da religião é o representante, né, do Estado. Então, a gente tem um Estado laico, né, e um Estado não laico. O Estado laico
é aquele que eu tenho uma separação entre Estado e religião. E um Estado não laico é aquele que a religião influencia no governo e o governo influencia na religião. E assim, eles, eles não se separam. E Voltaire, ele vai dizer, ó, rola não, viu? Tem que separar essa merda aí, cada um vai para um canto. E Voltaire, ele era muito conhecido pela sua tolerância. Ele era muito tolerante. Ele conversava com protestante, conversava com católico, conversava com muçulmano. Ele era muito tolerante nessa questão de religião. Por mais que ele fosse cético para a religião, por mais que ele defendesse o Estado laico e ele fosse anticlerical, eu tô dizendo que ele é anti o clero, anticlerical, ele é anti o clero, ele é anti a organização clerical da igreja. Mas ele tinha uma tolerância com os participantes da igreja que era uma coisa assim, incrível. Pode sim, Arroche? Pode perguntar sim, Conceição. Professor, é sobre essa questão da escolha do monarca. A gente vê que os outros filósofos justificavam a escolha do monarca como algo divino. Aí, como Voltaire justificava essa escolha? Porque, querendo ou não, é um poder absoluto, querendo ou não, é o cara que está dominando a nação. Então, como ele justificaria essa escolha, já que a religião não faria parte disso? O Estado seria a parte da religião. Muito bem, boa pergunta. Quando a gente diz. Porque, assim, escolha do monarca já dá meio que uma quebrada, né? Porque, em tese, muito em tese, o monarca não é escolhido, né? O monarca, ele simplesmente assume. É uma coisa que vai passando de um reinado para o outro. Então, assim, você não vai escolher um monarca, né? A monarquia não te dá esse direito, não dá esse poder ao povo de escolher o monarca. A não ser que, não, mas teve o caso da. Pronto, um bom exemplo da gente saber, da gente ver essa questão de que o governo não pode ser escolhido, é justamente no. Se a gente pegar a Revolução Francesa ou a Revolução Inglesa, a gente vai ver que os monarcas simplesmente não eram. A revolução aconteceu justamente porque não puderam escolher um monarca. E mesmo quando eles derrubaram por exemplo, na Revolução Francesa, quando eles derrubaram a monarquia, eles derrubaram e imediatamente eles implantaram um governo republicano, porque se é uma monarquia, meio que não dá para escolher. Tipo, monarquia é uma coisa que vai passar de pai para filho, que vai ser, por exemplo, a gente tem as dinastias, né? Dentro do Dentro da monarquia, a gente tem as dinastias. Então, como é que a gente faz essa dinastia? A gente vai ter a dinastia dos Bourbon, lá na França, a gente vai ter a dinastia dos Tudor, na Inglaterra, a gente vai ter a dinastia dos. Esqueci agora, a dinastia russa, que foi a que teve a revolução. Daqui para o final da aula, se eu lembrar, eu falo. Mas a gente vai ter as dinastias que vão governar esse tempo. Então, o monarca, teoricamente, ele não é escolhido. O monarca, ele nasce naquele berço de ouro e aí ele vai ser preparado para assumir o trono. E aí, você pode dizer, certo, mas como separar, né? A gente vai ter alguns governos que conseguiram se separar da religião, né? A gente tem alguns exemplos de déspotas esclarecidos, né? Então, assim, não é que eu vou escolher o monarca vai assumir. Só que aquele monarca que assumir, ele tem que ser um déspota. E ele tem que saber diferenciar o que é religião, o que é governo. Por exemplo, a gente vai ter na Inglaterra a gente tem Maria de Tudor, que era muito católica, e a irmã dela, que era. Como é o nome da rainha da Inglaterra? Me lembra aí, que é o mesmo nome dela. Elizabeth. E aí, você vai ter Elizabeth, que era irmã de Maria de Tudor,
Elizabeth era protestante e Maria de Tudor era católica. Então, Maria de Tudor, quando católica, instituiu a religião oficial no catolicismo e perseguiu os protestantes. Isso, na visão de Voltaire, é errado, porque você está agrupando o catolicismo ao Estado. Quando Elizabeth I assume o governo, ela sendo protestante, no caso dela era anglicana, o que é que ela vai fazer? Ela vai perseguir os católicos. Então, ela também não soube discernir, ela não soube diferenciar o que era governo e o que era religião. Então, para Voltaire, por exemplo, para Voltaire, qual era o certo de acontecer? Era Maria de Tudor assumir o governo. Eita, assumir o governo, mas eu sou católica. Mas vou respeitar aqueles que não são. Por quê? Porque eu sou um déspota esclarecido. Eu compactuo com as ideias do iluminismo. Então, um déspota esclarecido, um monarca, ele não é escolhido pelo povo. O monarca, ele chega ao poder. Só que ao chegar ao poder, ele tem que ser um déspota. Ele tem que compactuar com as ideias do iluminismo, ele tem que trazer as ideias do iluminismo na bagagem dele e ele tem que aplicar as ideias iluministas, ele tem que aplicar as ideias modernas. Ele não pode fazer o que Maria fez e o que Elizabeth fez. Ele tem que pegar, eu sou um monarca, eu vou assumir o poder por quê? Porque meu pai era rei. Então eu vou assumir o poder. Só que para assumir o poder eu tenho que ser um déspota. Eu tenho que acreditar nas ideias iluministas, eu tenho que respeitar as ideias iluministas, eu não posso questioná-las. E eu não posso, em nenhum momento, confundir o que é governo e o que é religião. Eu não posso perseguir alguém que é contrário à minha religião só porque ele é contrário à minha religião. Então, isso é ser um déspota. Um déspota esclarecido é justamente você saber respeitar aqueles que não concordam com você aplicar as ideias iluministas, mas você não perde sua autoridade de monarca, né? A gente vai ter, na França, a França sempre foi um berço revolucionário, e um dos principais caras que vai começar a questionar isso aí, por mais que não pareça, foi Luís XIV, porque quando Luís XIV diz o Estado sou eu, ele está dizendo assim, ó, só quem manda nessa bagaça sou eu. Aqui não tem história de igreja vir aqui, de nada. Um exemplo também que a gente pode trazer dentro da própria França, que a gente vai falar mais tarde, vai ser Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, a gente vai entrar no período de império dele, e o que é que Napoleão vai fazer? O Papa vai lá chegar para coroar ele empurra o Papa e bota ele mesmo a coroa na cabeça. Certo? Então, assim, quando a gente traz a ideia de um Estado laico, mesmo eu tendo uma monarquia, eu não estou dizendo que eu vou escolher um monarca, porque o monarca a gente não escolhe, né? Ou o monarca ele vence outro rei e assume aquela dinastia, ou então ele vai nascer naquele berço e vai assumir. Só que na bagagem dele, ele já tem que trazer as ideias iluministas para serem aplicadas. E ele tem que discernir. Estado é Estado, religião é religião. Vou separar as duas coisas. Ficou claro mais ou menos? Diga aí se deu para entender. De boinha, fechou. Bem, então, continuando, né, falando da religião, Voltaire, ele criticou bastante a Igreja Católica. Ele criticou também, ele foi contra a tortura, contra a pena de morte. Voltaire, ele defendia muito a questão da liberdade de expressão, ele defendia muito a questão da tolerância, né? Ele defendia muito as justiças sociais, beleza? A economia, segundo Voltaire, a economia ele pensa praticamente igual a Adam Smith, certo? Ele tinha um pensamento liberal, certo? Então, ele não é grande, tipo, a gente não vai destacar ele porque ele vai falar muito a gente não vai destacar ele por falar muito da economia, mas ele defendia os preceitos liberais, certo?
E uma coisa que é importante a gente destacar é que ele era seguidor do empirismo, né? Voltaire era empirista, ele era seguidor do empirismo. Ele acreditava que, para chegar à verdade, a, exige uma experiência, né? Então, assim, ele, ele traz um pouco dessa bagagem, e assim, ele traz um pouco dessa bagagem, mas a gente vai ver que ele não vai aplicar tanto, porque não é bem a área dele, sabe? Tipo, o Voltaire não vai estar muito ligado nessas coisas de provar cientificamente. Ele vai estar mais preocupado ali com política, né? Ele não vai estar preocupado muito com ciência, ele vai estar mais focado ali na política. Entender os modelos, saber qual é o melhor, qual que se aplica melhor. Então, Voltaire, o principal destaque dele são a política e a religião, sendo cada uma separada da outra. Belezinha? Então, fazendo aquele aporte geral sobre Voltaire. Política, ele critica monarquia, república e oligarquia e defende uma monarquia absolutista esclarecida, ou seja, ele defende um déspota esclarecido, né, que já prestes a assumir, ele já tem que ter todos os conhecimentos iluministas e compreender quais são as ideias modernas. Defende um Estado laico, defende também que não existe uma religião que seja suficiente para interpretar a Deus, para mostrar a Deus, né? E ele vai defender também a tolerância, né? Ele vai ser tolerante, ele vai defender a tolerância com pessoas que têm religião diferente, ele vai ser contra a tortura, ele vai ser a favor das justiças sociais, ele era contra a escravidão, porque para ele o homem nasce livre. Então, Voltaire, ele vai ter todas as aplicações que a gente tem voltadas mais para a política, e aí é quando a gente fala de política, a gente meio que está falando de sociedade. Porque quando você diz que não pode ter uma democracia, não pode ter uma república, porque o povo não está pronto para assumir. Ó, o povo não tem responsabilidade, o povo não tem. Não, o povo não está pronto ainda para assumir uma república, para assumir uma democracia. Uma oligarquia vai favorecer só o povo que estiver lá. Então, o certo é uma monarquia esclarecida, separando o que é Estado e o que é Igreja, certo? Sabendo respeitar as liberdades individuais. Belezinha? Lembrando que ele acredita na existência de Deus, mas ele questiona a existência da religião, porque ele acha que a religião é uma coisa que não existe religião que dê para interpretar Deus. E que Deus criou o mundo e deixou lá, botou a batata passar e foi isso. Certinho? Dúvidas sobre Voltaire? Alguma dúvida sobre Voltaire? Ou a gente pode ir para nosso segundo filósofozinho? Tranquilo, né? Bem, a gente, qualquer dúvida, a gente pode ir dizendo que é como eu disse, a gente tem tempo, tá certo? Hoje a aula realmente é bem, tipo, dá pra gente debater mais. Ó, vamos chegar em Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai fazer parte daqueles filósofos que a gente conhece como contratualista, né? Junto dele vai ter vários outros, né? Acho que vocês até já tiveram aulas de alguns. Então, assim, o que é ser um contratualista? Talvez ele não seja um exemplo de beleza. O que é ser contratualista? Ser contratualista é defender a ideia de um contrato social. E o que é um contrato social? É meio que assim, ó, eu vou abrir mão da minha liberdade e vou dar essa liberdade ao Estado, para que o Estado possa me proteger. Então, é um contrato social que o homem faz. Ele faz isso, eu abro mão da minha liberdade para que o governo, o Estado, tome conta dela para mim. Certo? Então, ó, eu te dou minha liberdade e você me dá proteção. Então, o contrato social é uma via
onde as pessoas, no caso, o ser humano, ele vai abrir mão de sua liberdade e o Estado vai lhe fornecer, o Estado vai lhe fornecer segurança, o Estado vai lhe fornecer saúde, né? Então, assim, essa é a ideia que a gente tem que entender quando a gente vai falar de filósofos contratualistas. Thomas Hobbes, ele, Thomas Hobbes, ele é monarquista, né? A gente até às vezes cria uma confusão, porque a gente às vezes pensa que Maquiavel era monarquista. Só que Maquiavel, em momento nenhum, ele fala que ele apoia uma monarquia. Por alguns princípios, dá para se pensar que ele era monarquista, mas a gente não tem nada que comprove que Maquiavel era realmente monarquista. Só que Thomas Hobbes era monarquista, sim. Ele era defensor da monarquia absolutista, pesada, forte, que dá no lombo, certo? Então, assim, Thomas Hobbes era pegado. Ele dizia, ó, tem que ter um Estado centralizado, porque senão vai dar merda. Vai dar merda. Se não tiver um Estado centralizado forte, vai dar bosta. Sabe por que vai dar bosta? Porque o homem é lobo do homem. Essa frasezinha tão cotada nas redações do mundo afora, né, que se você vai falar de lixo, bota o homem é lobo do próprio homem. Se você vai falar de segurança, o homem é lobo do próprio homem. Se você vai falar de saúde, o homem é lobo do próprio homem. Então, assim, a gente precisa entender o contexto que ela está inserida, né? Para a gente não só colocar lá que o homem é lobo do próprio homem. Quando Thomas Hobbes traz essa questão de que o homem é lobo do próprio homem, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó, filho, é o seguinte, o homem é um animal, certo? O homem é um animal. E se ele tiver total liberdade, se ele tiver total liberdade, ele está condicionado a um estado natural de guerra, que é o estado natural do ser humano. O estado natural do ser humano é viver brigando, é com um cacete comendo no centro. Então, para ele, se não houver um contrato social, o homem vai viver sempre no seu estado natural. E o estado natural do homem é brigando. Hoje a gente tem um estado que regula nossas liberdades, né? Tipo, você não pode matar alguém porque você é livre. Com a ausência de estado, você pode. Porque sem um estado te dizendo o que você pode ou não fazer, você vai fazer tudo o que você quiser, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui em Petrolina, um vizinho matou o outro, era um senhor, matou um jovem à facada, porque o jovem estava utilizando a internet dele, o Wi-Fi dele. Então, e ele fez isso tendo o Estado para regulamentar. Imagine o que é que esse ser, né, esse ser abominável, o que era que ele seria capaz de fazer sem o Estado para regulamentar isso. Então, para Hobbes, o homem é lobo do homem. Sem o Estado, o homem vai viver num estado iminente de guerra, vai brigar por tudo. E vai entrar numa questão de soberania, de que o mais forte vai levar mais vantagem. Como assim? Você está passando de boa. Eu estou falando, tipo, sem existir o contrato social. Sem que exista o contrato social. Você está passando de boa, você vai lá e pega uma planta para você criar. Você pega lá uma plantinha, pegou um jarro, né, e tal, plantou uma planta e aquela planta está crescendo. Quando aquela planta cresceu, ficou bem bonita, aí vai chegar alguém bem mais forte para poder dizer de quem é aquela planta. Então, aquele que for mais forte vai ficar com a planta e vai pegar a planta dele. Então, esse é o estado natural do ser humano sem um contrato social. É um estado iminente de guerra, vai brigar por tudo. Vai brigar por espaço, vai brigar por oxigênio, tu tá respirando meu ar por quê? Aí tome cacete. Ó, afasta um pouquinho aí porque
Já pensou nessa época de coronavírus, se não fosse o Estado, tanto de murro que a pessoa ia sair dando no povo, para o povo manter o distanciamento, né? Então, assim, o contrato social é justamente você abrir mão de uma parte de sua liberdade para o Estado, para que o Estado possa manter o controle, para que o Estado diga: ei, filho, se acalme, relaxe, fique de boa, não se estresse. Então, ele vai fazer isso. Ele vai pegar e vai dizer assim: ó, filho, fique de boa, sentadinho, que eu vou resolver. Eu vou resolver isso aí tudo direitinho na lei, de acordo com o que está na lei. Certo? Então, o contrato social é isso. O contrato social é quando as pessoas vão abrir mão do seu, da sua liberdade, deixar a sua liberdade na mão do Estado, para que o Estado mantenha as coisas em ordem. Se isso não acontecer, você vai deixar o ser humano no seu estado natural, e o estado natural do ser humano é viver em guerra, é fazer guerra, certo? Isso a gente pode acompanhar de Hobbes no livro que ele escreveu, que é o livro mais importante de Hobbes, né? Que é o Leviatã. O Leviatã, ele é um monstro. Leviatã é um monstro. E esse Leviatã, ele é um monstro, não sei se é da mitologia grega, né? E aí, ele traz todas essas verdades dele dentro desse livro, certo? Então, ele é um filósofo contratualista, né? Ele é um filósofo contratualista. Ele defende que o ser humano precisa abrir mão de uma parte de sua liberdade para o Estado tomar conta, para o Estado manter o controle, porque se não tiver Estado, na ausência de Estado, o pau vai estar comendo direto, vai ser cacete por cima de cacete. E eu não quero isso, né? Porque se você chegar num cabo que vai muito na academia, malhadozão e tal, vai levar, eu mesmo ia levar a pizza direto. Tá entendendo? Então, assim, eu prefiro que tenha um Estado para manter ele distante de mim, sabe? Porque se fosse para brigar, eu ia morrer até de fome. Então, assim, a gente precisa compreender que eu estou falando de um cara que ele defende que ele defende uma monarquia absolutista, forte, centralizadora, que ele aposta que a melhor forma é viver sobre o comando de um Estado, porque se você não vive no comando do Estado, você vai deixar o homem livre demais. E o homem livre demais é capaz de fazer muita barbárie, né? Então seria meio que retornar para um Estado pré-histórico, né? Sem o Estado, a gente volta para um modelo pré-histórico. Então, o Estado precisa existir, segundo a visão de Hobbes, o Estado precisa existir para que ele mantenha o homem no eixo. Para dizer assim, ó, filho, se concentre nisso, faça isso, não faça nada de errado. Por quê? Sem o Estado, nós estamos condicionados ao nosso estado natural, que é o estado natural de guerra, certo? O homem sendo o lobo do homem. Tranquilo? Bom, gente, é isso. É o que eu estou dizendo a vocês. A aula era bem curtinha. Alguma dúvida sobre sobre os filósofos que a gente viu hoje? Alguma dúvida sobre o contrato social? Ficou tudo claro, tudo tranquilinho? Digam lá. Queixas, reclamações, doações.